coisas que Deus colocou no meu coração. Por isso eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo número 6 e no verso de número 19. Vamos ler alguns versículos. Nós falamos ali no final do ano rapidamente, mas hoje eu quero explanar um pouquinho mais o que Deus colocou no meu coração. O Evangelho de Mateus, capítulo número 6 e o verso número 19, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Depois eu quero que você leia comigo o capítulo 28 de Deuteronômio. A gente deixa marcado aí já o 6 de Mateus também. Depois nós vamos voltar aqui um pouquinho. Eu quero que você leia comigo o livro de Deuteronômio, o capítulo número 28 e o verso de número do 1 até o 5. Ele diz assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus... É tremendo, irmãos, esses versículos aqui. Foi uma palavra que o Senhor liberou para Israel antes deles tomarem posse da terra prometida. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor o teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo, e bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e dos rebanhos e das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Amém, queridos? Olhe para mim aqui, feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos, Senhor, essa palavra, esse culto, tudo que aqui acontece, as pessoas que estão nos ouvindo agora pela rádio, Senhor, nos assistindo pela internet, aonde a minha voz possa alcançar, Senhor, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo agora, Senhor, repreenda todo mau espírito de distração. Pai, que o Senhor possa nesse momento falar conosco através da sua palavra, Senhor, e possa entrar nos corações, nas mentes, trazendo uma transformação para esse ano de 2021. Todos dizemos amém. O povo de Deus, os escolhidos, e nós nos incluímos como um povo escolhido, e creio que ultimamente, mais do que nunca, os evangélicos, eles têm se posicionado, tomados as rédeas, têm realmente saído às ruas, colocando a sua fé, e o crescimento dos evangélicos, dos cristãos evangélicos, não diminuindo nenhuma outra denominação cristã, muito pelo contrário, todos são filhos do Senhor. Agora o evangélico, nós fomos um pouco mais valorizados, de uma certa forma, porque a voz do cristão evangélico tem ecoado de uma maneira muito mais forte aqui no Brasil, graças a Deus, desde um lado presidencial, de um lado político, mas também nós, de uma certa forma, hoje somos muito mais reconhecidos do que meramente os crentes, porque já existe, antigamente crente era aqueles que eram os mais pobrezinhos, parecia. Hoje não, hoje existe de todas as classes sociais, existe crentes evangélicos bons e evangélicos ruins, também diga-se de passagem, evangélicos confiáveis e evangélicos que não se pode colocar confiança nenhuma. É a realidade. Dentro do trigo, diz a palavra que existe muito joio, e somente aquele que sabe colher, somente o ceifeiro coletará o trigo e separar o joio do trigo. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que
o povo de Deus, nessa palavra que nós lemos de Deuteronômio, ele tinha uma promessa muito grande de ser um povo abençoado. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus, o povo eleito por Deus, realmente detinha sobre a sua vida e sobre os seus ombros uma bênção do Deus Todo-Poderoso. É fato, é bíblico, aonde Israel entrava, quando eles estavam na brecha, quando eles estavam assim, inseridos na palavra, cumprindo a lei que lhe fora determinado, não tinha para ninguém. Nós vemos isso, não tinha para faraó nenhum, não tinha para ninguém que estava habitando na terra que ele deveria possuir. Quando eles pisaram fracos e raquíticos, cruzaram o Jordão, Deus começou a usar a vida daquele povo sem experiência nenhuma em guerra, assim escravos, 40 anos no deserto. Começou detendo de vitórias, era Jericó, era onde eles colocavam a planta dos seus pés, ia um anjo à frente, iam guerreiros à frente, e aquele povo ia tomando posse daquilo que era deles. Eu quero dizer também que eu desejo que nesse ano 2021, para começar, não tinha pensado em falar isso, mas o Espírito Santo fala no meu coração, para que você determine isso na sua vida. Comece a dizer que aonde você colocar a planta dos seus pés, no que é promessa para você, você vá confiante que o anjo do Senhor, ele irá à frente e você tomará posse das coisas que você tem direito. Só que o Espírito Santo manda dizer que você lembre da palavra de Deuteronômio 9:28: se você cumprirdes os meus mandamentos, guarde. Mas enfim, essa palavra ela estava com o povo. Mas eu quero falar daquele homem que é incomparável, daquele homem que tem o nome sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Não quero falar das vitórias do povo de Deus no Antigo Testamento. Eu quero falar de Mateus capítulo 6, em que Jesus começa essa passagem do capítulo 6 colocando o dedo na cara daqueles que levavam o nome de ser os homens e mulheres de Deus. Não naquela época as mulheres, mas quero inserir aqui nesse momento, com toda a permissão do Todo-Poderoso e Altíssimo Senhor. Colocava o dedo na cara daqueles homens e mulheres de Deus, os fariseus, aqueles que levavam a Bíblia debaixo do braço, aqueles que se colocavam de pé em púlpitos para falar da palavra, aqueles que andavam nas ruas estampando: nós somos o povo escolhido por Deus. Nós somos assim. Nós queremos estampar hoje que nós somos cristãos evangélicos, que nós somos o povo que detém a verdadeira palavra de Deus. E Jesus começa colocando o dedo na cara e dizendo: fariseus hipócritas, dão esmola nas ruas para serem reconhecidos por homens. Eis que aqui vocês já têm o vosso galardão. Já tem um galardão negativo, porque ele está dizendo: vocês que dão esmola nas ruas para serem reconhecidos por homens. E aí ele diz: o que uma mão dá, a outra não precisa saber. E ali ele começa a ensinar para os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Então nós temos que entender que a palavra que nós lemos, porque eu quero falar hoje de tesouros. Ele começa a dizer: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem não consomem, e aonde os ladrões não minam e não roubam. Ele falava aquela palavra para os discípulos, dizendo dos fariseus, porque os fariseus eles queriam demonstrar que eles eram abençoados por Deus. E pior, que quando eu lia e me aprofundava um pouco na história bíblica, o Senhor ele dizia para os fariseus, inclusive mencionando que eles naquele momento, eles eram homens que se posicionavam como ricos, aqueles homens que não somente detinham o poder da palavra, mas também eram homens que tinham muitas posses financeiras.
E eles atrelavam as bênçãos de Deus sobre a vida do judeu daquela época como um sinônimo que Deus estava com eles ou não. Então eles pegavam e diziam: aquele fulano, ele é rico, ele é bem sucedido, aquele é um crente abençoado por Deus, atrelando a bênção financeira e o posicionamento daquele homem dentro da sociedade que ele vivia, como ele sendo abençoado ou não por Deus. Tanto é que no capítulo 23 de Mateus, nós vemos Jesus dando de cara de novo deles e dizendo: olha, vocês entram dentro da casa das viúvas e assaltam as casas das viúvas, porque os fariseus entravam como homens e mulheres de Deus dentro da casa das viúvas para fazer longas orações e para saquear as ofertas e deixá-los mais pobres. E quando eu lia isso, por incrível que pareça, eu via que hoje, infelizmente, nós não somos muito diferentes. Nós atrelamos uma pessoa bem sucedida dentro da igreja como ela sendo abençoada por Deus. Nós vemos uma pessoa, inclusive dizemos, quando uma pessoa está passando pela prova, e quando nós falamos prova, nós já estamos dando sinônimo de que quem sabe é permissão de Deus e ação no diabo, porque uma pessoa está fora da posição. Nós atrelamos as derrotas do crente a pecado, e ainda apontamos: está passando por dificuldade, perdeu aquilo que ela tem porque deu brecha. E assim como também nós vemos pessoas que, e isso nesse sentido, nós vemos que tem pessoas que são extremamente seguidas como homens e mulheres de Deus, então eles possam, nas suas belas casas, andando nos seus belos carros, adentrando nas suas lindas igrejas, e nós dizemos: nossa, aquele ali é um homem de Deus, porque olha como ele é abençoado. Agora Jesus aponta o dedo na cara dos fariseus e diz para eles: estão ajuntando tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem a consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Eu quero te pedir algo nessa noite, fazer uma pergunta para você. Qual é o teu objetivo para esse ano? Qual é o teu objetivo? Acabar a tua casa? Trocar de carro? Trocar de emprego? Subir na posição que você tem? Aumentar a tua conta bancária? Agora, uma coisa, queridos, nós temos que entender: que a prosperidade, ela não está em você ser bem sucedido. A prosperidade, ela está atrelada ao propósito de Deus na sua vida. Quem sabe você pode terminar esse ano 2021 com essa conta super recheada, ter trocado de carro, ter construído a sua casa, mas está totalmente fora do propósito de Deus. Quem sabe o objetivo pode ser seu, mas o propósito não é de Deus. E o Senhor, ele começa a revelar algo. Olha que interessante, porque o Senhor é tremendo. Ele sempre fala de uma maneira subjetiva. E ele diz: aonde as traças e a ferrugem consomem, e os ladrões roubam. O que a traça faz? Ela corrói a roupa, não é verdade? E o que faz a ferrugem? A ferrugem, ela corrói alguma coisa. O que o ladrão faz? Ele rouba e mata. Então perceba que o Senhor está falando de 3 áreas da vida do homem. Uma, que ela realmente está falando da área da aparência, da roupa, porque a roupa nos embeleza. A roupa nos deixa aparentemente melhor. Aí ele também diz: mas a ferrugem fala de algo temporal, de algo material.
de algo que pode ser consumido. Por exemplo, uma construção, um ferro, que levanta algo, constrói, nós temos ferros no meio dessas colunas, aí existe um ferro sustentando as tesouras que estão aqui. A ferrugem vem, corrói isso, tudo isso cai. Aí ele fala do homem, ele fala do ladrão. E o que a Bíblia diz? Que o ladrão ele virá na noite. Ele fala daquilo que pode estar roubando a sua alma. Então o Senhor ele começa a falar para você nessa noite: aonde você tem acumulado o teu tesouro? Qual é o teu foco para 2021? Deixar teu corpo bonitinho? Ou será que é algo de ferrugem? É construir a tua casa, o teu carro? E ele pode dizer mais: você está cuidando do que é o maior tesouro que você tem, a tua alma? Aonde você tem depositado os teus objetivos para 2021? É a pergunta que eu lhe faço. Ele disse, e é tremendo porque ele disse: não acumulem esses tesouros, mas ajunte tesouros do céu. Aí você pode me perguntar: mas pastor, está errado alguém ter dinheiro? Não, de forma alguma. Está errado ter a minha casa? Claro que não. Está errado eu ter o meu carro? Não, de jeito nenhum. O problema está no propósito que você tem nisso, e de que maneira isso influenciará na sua vida como homem e mulher de Deus. Porque ele falava para os fariseus que naquele momento eles estavam pregando longos discursos, dando grandes esmolas. Só que qual era o objetivo? O objetivo era próprio. O objetivo era eles demonstrarem para a sociedade que eles eram homens e mulheres de Deus, abençoados por Deus. Mas não, a única coisa que eles queriam era saciar o seu próprio eu. E é tremendo, irmãos, por quê? Porque se você perceber em Colossenses 3,5 diz que a avareza é uma idolatria. Você sabia disso? Olha como é forte. Nós criticamos e apontamos os outros cristãos da outra denominação que veneram e adoram algumas imagens, e não estou aqui para criticar, e muito longe disso, muito pelo contrário. Dizemos que são idólatras. E os crentes que sobem em púlpitos para cobrar horrores em pregações, e cantores que cobram valores exorbitantes, são o quê? Paulo diz: a avareza financeira é uma idolatria. Ei, meu irmão, enquanto você se preocupar mais com a tua conta bancária, com os teus bens e com aquilo que você pode conquistar nessa terra, você está sendo idólatra, igual aquele que você critica e que você aponta o dedo e que diz que adora a um Deus que é morto, a uma estátua. É a mesma idolatria. Aquele que ama o que é seu é um idólatra, é avarento. E é tremendo porque em Timóteo 6,9 diz que: mas os que querem ser ricos caem nas suas próprias tentações. E diz: porque a raiz de todo mal é o amor a dinheiro, e nessa cobiça alguns se desviam da fé. Muitos têm se desviado, porque eles se concentram todas as suas esperanças naquilo que eles têm. Mas eu volto a dizer: ser rico, ser abençoado por Deus com uma prosperidade financeira, é o que eu desejo para você nesse ano 2021. Eu falo isso em cima dessa palavra. O que eu mais quero diante de Deus é que você hoje saia aqui com uma unção de prosperidade na sua vida. Eu quero. E ainda mais, nós podemos ver que o cristão mudou o foco, pastor Tiago, e isso eu tenho muito me preocupado. Eu falava
com a minha esposa, o pastor Walter, que é muito triste, que o que mais nós vemos nos últimos dias são pessoas, e são crentes, indo atrás, e nós vemos igrejas cheias, aonde que nos púlpitos são pregados a autoajuda, a prosperidade financeira. Inclusive agora estão organizando cursos, e eu achei um absurdo, porque a Manu e a Dani trabalham numa empresa dessas que organiza, e eu achei um absurdo quando disse, tem um fulano, não vou nem dizer porque eu não quero ofender, mas eu achei um absurdo, pastor Carlos, que existe um pastor que é muito conhecido na América Latina, que vende curso a R$1.000 a inscrição pela internet. R$1.000 para falar da palavra, 1.000, para que a pessoa possa aprender a ser um vencedor. E disse que quando lança, vende rapidíssimo. E no Brasil isso virou uma febre, os cursos e as palavras pela internet. No Brasil existem pregadores que cobram R$100 por pessoa por uma inscrição, e diz que em horas vende milhares. O crente parece que perdeu a confiança no Espírito Santo que vive nele, e está depositando confiança em pessoas para ensiná-los, ensinar-lhes a eles serem vencedores. Mas Paulo disse: quando eu mais fraco sou, mais forte ele vive em mim. Só que as pessoas querem ir num culto e ouvir uma palavra que ela saia motivada a vencer nesse mundo. Mas a Bíblia nos ensina que através da vida dele nós venceremos ao mundo. E essa palavra é tremenda, por quê? Porque quando eu li isso, todas essas coisas passaram pela minha cabeça, e Jesus é tão claro em dizer: não ajunteis tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu. Ele está dizendo: fariseus, vocês não entenderam nada, vocês estão vivendo baixo a lei, de que o povo de Deus usufruirá de todas as bênçãos na terra. Não entenderam que a vinda de Jesus Cristo abriu um portal, uma porta enorme, para que nós pudéssemos adentrar ao maior tesouro, que é a vida eterna, e ela é celestial. A igreja tem que entrar o ano de 2021, sim, entendendo que Deus a abençoará, mas que esse não é o nosso maior objetivo. O nosso maior objetivo é levar almas para o reino dos céus. Ser abençoado é bíblico, mas tem um objetivo: o propósito de Deus. E eu quero, diante do Senhor aqui desse altar, e nesse momento eu sei que eu tenho autoridade divina, porque a palavra que eu estou lendo é real, e eu quero lançar sobre a sua vida. Eu quero que você seja próspero no nome de Jesus. Eu quero que você saia esse ano de 2021 no nome de Jesus milionário, tetralhário, não sei como seria, se existe isso, não sei, mas que Deus te derrame todas as bênçãos financeiras desse mundo, mas que você não desvie o teu olhar do alvo, que é a cruz. E eu quero, porque José, olhe como a palavra é, José entrou no Egito. Então o faraó teve um sonho, e essa tarde eu me lembrava disso, quando eu li a palavra. Então no sonho que ele tem uma revelação, e José diz algo para o faraó: faraó, enche o celeiro. Você sabe que quando a Bíblia falava de celeiro, nós podemos muito bem hoje trocar por dinheiro. Era chegar e falar para você assim: olha, guarda todo o dinheiro que você pode, meu querido, guarda, não gasta nada, enche a tua conta bancária,
deixa milhões lá. José falou para ele: rapaz, trabalha, fica milionário. Mas qual era o objetivo? Deus tinha um objetivo no dinheiro do faraó. Deus tinha um objetivo nos seus celeiros cheios, na sua conta bancária recheada. É porque viria anos terríveis de seca, de fome, e que Deus precisaria usar o dinheiro do faraó para sustentar pessoas que estariam extremamente necessárias, que fariam parte do objetivo e do propósito de Deus, os irmãos de José e todo o povo escolhido por Deus. Irmão, entenda que eu vou te falar uma coisa: Deus vai te abençoar, mas quando no teu coração tiver um objetivo de ajudar a pessoas de Deus que precisam de você, Deus vai te dar. Mas quando você tiver um coração voluntário para a sua obra. E eu disse para o Senhor: Deus, isso já no final do ano, antes dessa palavra, eu dizia: o ano de 2021 nós faremos muito a obra social. Nós vamos ajudar quem a gente pode e quem a gente não pode. Você pode escrever isso que eu assino hoje aqui nesse altar. O ano de 2021 vai ser o ano que a nossa igreja vai trabalhar muito. Eu e você trabalharemos muito para ajudar as pessoas que precisam. E por isso eu quero que Deus te dê muito, para você ajudar muito aqueles que precisam e aqueles que Deus colocar no nosso coração. E eu sei que isso é tão propósito de Deus, que nós chegamos no final do ano passado, e uma semana antes falei: Walter, vamos fazer pastor Walter, vamos fazer um Natal para essas crianças que tem aqui perto da empresa ali. Ele falou: vamos. Eu falei: vamos, mas não vamos incomodar ninguém da igreja. Liguei para a líder, que é a missionária Márcia, que a gente tem que entender que a hierarquia ela existe para ser respeitada, e ela não entendeu. Pastor Tiago, eu sei que vocês estavam fazendo já aquela ação e toda aquela loucura, e eu falei: vamos fazer um Natal feliz. Ela pensou que era para vocês fazerem. Eu falei: não, eu só quero que você, como líder, nos autorize, e se você tiver um tempo, vai lá, porque Deus vai preparar tudo. Irmãos, eu fui pregar numa igreja, o pastor me deu R$400 de oferta. Eu fui lá: pastor, toma aqui. Não sei de onde, encontrei o irmão Cocada lá, começamos a falar de futebol. Ele falou: pastor, eu quero ajudar as crianças, me deu mais R$200. Lembra, Cocada? E assim começou a aparecer gente com dinheiro. Eu ia passando para o pastor Walter. Nós fizemos o aniversário das crianças, foram quase 100 crianças, né, Valdemir? Abençoada, cachorro quente, picolé, presente, foi doce, uma maravilha. Pastora Kelly fez uns brinquedos, foi lindo, sobrou. Não só deu para todas as crianças daquele bairro, mas sobrou. Porque o que Deus quer, irmãos, é que a gente semeie a palavra. É bíblico, é bíblico. O que estou dizendo é bíblico. São ordenanças de Paulo. Olha o que diz Efésios 4:28. Quando o homem é transformado, aquele que furtava não furta mais, antes ele trabalha, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha para repartir com o mais necessitado. Olha o objetivo de Deus: transformar a vida de uma pessoa. Ele está dizendo: aquele que rouba já não rouba mais. Está lá na tua Bíblia, Efésios 4:28. Depois você lê: aquele que roubava, o homem transformava. Aquele que furtava não furta mais, antes ele trabalha, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha para repartir o que é mais necessitado. Quando Deus abençoa e transforma a vida de alguém, é porque Ele tem um propósito. Então, meu irmão, agora eu vou te fazer outra pergunta: qual é o teu propósito com Deus no ano de 2021? Pastor, eu não tenho nenhum. Então entra agora e diz: o meu propósito vai ser esse. O meu propósito
vai ser eu começar a orar, porque quem sabe você já não ora mais. Meu propósito vai ser ler a palavra, porque eu já não leio mais. O meu propósito é eu voltar a ser crente, porque hoje eu sou um frequentador da igreja. O meu propósito vai ser eu começar a ajudar na obra de Deus. Olha que coisa linda. Irmão, se você está aqui hoje, se você está me ouvindo aqui nessa noite, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Você pode ter objetivos, mas Deus tem um propósito na sua vida. Deus vai... Eu quero pegar essa palavra de Efésios 4:28. Eu quero determinar na sua vida. Deus vai te transformar. Levante sua mão. Somente você que quer ser transformado. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você faça uma análise agora do ano de 2020. Como foi a sua vida nos propósitos de Deus? Eu sinto a presença e um poder tão grande nessa palavra. Eu quero determinar, Senhor, através do poder do Teu Espírito, que essas pessoas elas serão transformadas no ano de 2021. Elas serão transformadas com um propósito. Elas serão usadas por Deus com um objetivo seu. Deus é o propósito sobre a vida delas, no nome do Senhor Jesus. Uma transformação para um propósito determinado por ti, assim como Paulo disse. Aleluia. Se você ler Filipenses 4, pode abaixar sua mão e olha para mim de novo, eu já vou terminar. Nós vemos que em Filipenses, Paulo está escrevendo para Filipenses, para a igreja de Filipos, porque tem coisas que são um objetivo pessoal de Deus. Pastores, uma coisa é o que Deus tem contigo, individualmente dizendo. Outra coisa é o que Deus tem para nós como igreja, como denominação. E Paulo escreve para a igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses tinha membros como nós. Esses membros, eles tinham um objetivo e ajudavam a igreja de Filipos. Mas Paulo estava na obra. Vocês já estão entendendo, né? Paulo já estava na obra missionária. Então ele escreve para Filipenses. E lá no versículo número 18 ele diz, em outras palavras: eu quero agradecer a você, igreja de Filipos. Eu imagino assim nós recebendo o ano que vem uma carta de algum missionário dizendo: eu quero agradecer a igreja Sementes da Fé, porque vocês me mandaram o dinheiro necessário. Leia lá na tua Bíblia. Eu li hoje à tarde, eu achei lindo. E eu disse: Senhor, nesse ano de 2020 nós não só vamos ajudar os necessitados. Senhor, levanta missionários na nossa igreja. Porque Paulo escreve agradecendo a igreja de Filipos pelas ofertas que eles deram, para que ele pudesse pregar a palavra para aqueles que sentiam necessidade de Jesus. Irmão, deixa Deus te usar nas ofertas. Oferta, eu digo, é uma palavra de prosperidade, porque eu quero: o Senhor, derrama, prospera essa igreja financeiramente, Pai, para que nós possamos semear no reino missionário e para que a palavra seja pregada. Quem sabe nós não estamos, mas tem pessoas que precisam e têm necessidade, que estão nos campos missionários. Eu digo: Senhor, eu quero até o final desse ano receber uma carta dizendo: Senhor, eu quero agradecer a igreja Sementes da Fé pelas ofertas enviadas. Eu quero que essa igreja seja uma igreja missionária do ano de 2021.
2 palavras que Deus me deu hoje, nessa tarde, e eu vou deixar marcado essas palavras na minha Bíblia. Uma, 4:28 de Efésios, que homens transformados serão prosperados, para que tenham para repartir para os mais necessitados. E eu me insiro nessa palavra no nome de Jesus. Quem quer ser próspero com esse fim, levanta a sua mão que eu já quero orar. Aqueles que querem ter uma prosperidade sobre a sua vida, para que nós possamos ajudar os necessitados. E eu dou a minha palavra para você como pastor dessa igreja. E as pessoas que me conhecem sabem o compromisso que eu tenho, que eu não preciso assinar papel. Eu faço um compromisso com vocês hoje, diante dessas câmeras, e ficará registrado, que nós teremos toda a honestidade e propósito em ajudar as pessoas que precisam, no nome de Jesus, e que nenhum centavo dessa igreja será mal gasto no nome do Senhor Jesus, porque eu sei que é dinheiro de Deus na sua vida com um propósito. Aleluia. Levante essa mão que eu quero orar.